Olá, queridos irmãos e amigos, graça e paz, eu sou o Rogério Abdel e este é o canal Examinando Profecias. Hoje nós vamos estar gravando aqui esse vídeo, falando sobre o livro do Apocalipse, nós intitulamos aqui o desenho do Apocalipse, o título aqui desse estudo que nós vamos fazer um esboço, do livro de Apocalipse. Nós já até fizemos uma gravação aqui, já gravamos esse vídeo uma outra vez, mas não ficou muito boa a gravação, ficou uma qualidade meio ruim, então nós estamos regravando aqui novamente, esse vídeo. Então aqui nós vamos fazer um esboço do livro de Apocalipse. Então você que gosta, que quer, que deseja entender o livro de Apocalipse, eu creio que esse estudo aqui que nós vamos fazer vai te ajudar muito, Eu até sugiro a você a copiar, esse desenho que nós fizemos aqui num caderno, num papel, para que você possa estudar o livro de Apocalipse a partir dessa visão que nós temos aqui, E eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito na compreensão do livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 1, no versículo 13, Jesus disse a João, disse assim: escreve, pois, as coisas que viste, as coisas que são e as que hão de acontecer depois destas. Então Jesus disse: escreve as coisas que viste, Então João escreveu o primeiro livro, o primeiro capítulo ali do livro, aquela visão que ele teve de Jesus, Ele escreveu ali o que ele viu, ele fez então um retrato falado ali da pessoa de Jesus, daquela visão que ele teve de Jesus Cristo, Capítulo 1. Então nós vamos colocar aqui, Nós fizemos uma linha do tempo aqui, onde nós vamos estar colocando cada capítulo aqui no seu lugar certo, para a gente poder entender aqui os acontecimentos ali, o desenrolar dos acontecimentos, do livro. Então aqui, bem no comecinho aqui, fica o capítulo 1, aquela visão que João teve ali da pessoa de Jesus Cristo. E ali no versículo 19, do capítulo onde citamos, a segunda parte ali do versículo diz assim: escreve as coisas que são. As coisas que são, se referindo aos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, que fala ali sobre as 7 igrejas. Então aqui no nosso esboço, capítulos 2 e 3, eles se referem à igreja, ao tempo da igreja aqui na Terra. Ali fala de 7 igrejas, Essas 7 igrejas, cada uma delas representa uma parte na história da igreja, que vai desde lá do início, desde lá do Pentecostes, desde ali que começou a igreja, até o arrebatamento, até o arrebatamento. Então, os capítulos 2 e 3, ali eles descrevem, eles representam ali o tempo da igreja aqui na Terra, desde lá do início até o arrebatamento, E o capítulo 4, ele já fala do arrebatamento da igreja, Capítulo 4, ele fala sobre o arrebatamento. Essa linha aqui, representa o arrebatamento. Vou dar uma pausa aqui para a gente escrever ali, para a gente poder entender melhor aí o esboço do livro. Então aqui, essa linha, ela representa o arrebatamento da igreja, descrito no capítulo 4, Ali no capítulo 4
Jesus ele convida ao apóstolo João a subir até ao céu, né? Quando ele teve a visão das igrejas ali, sobre as igrejas, ele estava ali na ilha de Patmos. Então ali no capítulo 4 ele foi arrebatado até os céus, né? Simbolizando o arrebatamento da igreja, né? E o restante das visões aí do livro, João então já tem lá no céu. Então o capítulo 4 ele fala do arrebatamento da igreja. O capítulo 5 ele já vem falando, né, aqui dos acontecimentos que ficam aí logo após o arrebatamento. Logo que a igreja ela chega nos céus, né, então ali começa então aquele processo da abertura do livro, né, descrito ali no capítulo 5, né, onde fala ali de um livro de 7 selos, né, que vai ser aberto, né. Então isso imediatamente o arrebatamento. E o capítulo 6, né, então a sequência ali do capítulo 5, né, Jesus Cristo abre o livro, e esse livro selado com 7 selos, né, que está ali no capítulo 6, né, e de acordo que Jesus Cristo ele vai abrindo os selos, então vai acontecendo, né, as coisas ali que estão escritas naquele livro, né? Ali na medida que ele vai abrindo os selos, vai então se desenrolando ali a história, né? Os acontecimentos descritos no capítulo 6. Então o capítulo 6, ele fica bem aqui, né? Os acontecimentos do capítulo 6, eles vão se cumprir durante esse tempo, né, de 3 anos e meio. Aqui nós temos 2 períodos, né, de 3 anos e meio cada, né? Aqui nós temos 7 anos, que é o período de tribulação, e dividido em 2 períodos de 3 anos e meio. Então o capítulo 6, ele se cumpre nesses primeiros 3 anos e meio aqui, né? Nesses primeiros 3 anos e meio. É um tempo em que a palavra de Deus ainda vai ser pregada sobre a terra, ainda vai haver salvação, né? Mas já vai ser um tempo de tribulação, vai ser um tempo de guerras, de fomes, né? De mortandade, já vai ser um tempo difícil para quem estiver vivendo aqui nessa época, né? Então o capítulo 6, ele se cumpre nesses primeiros 3 anos e meio. O capítulo 7, ele já fica aqui no finalzinho, né, desses 3 anos e meio. O capítulo 7, ele fala ali sobre a selagem dos 144 mil judeus, que vai acontecer no finalzinho desse período de 3 anos e meio. Capítulo 7 também, ele fala ali daquela multidão de salvos que vem da grande tribulação, né? Então, nesse tempo de 3 anos e meio aqui, ainda vai haver salvação sobre a terra, né? No finalzinho ali dos 3 anos e meio, aquelas pessoas que foram salvas, né, foram mortas pela besta, né, por Satanás, então elas vão subir até aos céus, elas vão ressuscitar e elas vão subir também até o céu, aí se juntando ao restante da igreja, né, aquela multidão que está lá no capítulo 7 do livro de Apocalipse, né? Capítulo 8, ele fica aqui. Capítulo 8, ele já começa ali o tempo da grande tribulação, né? Já marca o início aqui desse período aqui de 3 anos e meio também, né? Esse período aqui, a segunda parte, a segunda metade desses 7 anos, né?
que também de 3 anos e meio. Capítulo 8, ele já vem falando ali das trombetas, né? Das trombetas que vão ser tocadas, e na medida que elas vão sendo tocadas, vai então acontecendo, né, aqueles juízos de Deus sobre a terra, né? Capítulo 8 aqui ele fala das 4 primeiras trombetas, né? O capítulo 9, bem aqui na sequência, falando aqui da quinta trombeta, né? Capítulo 9 ele fala ali sobre a quinta trombeta, né? E o capítulo 10, ele já vem falando sobre a volta de Cristo, né? O capítulo 10 ele já fica bem aqui no finalzinho aqui desses 7 anos. Capítulo 10 ele já se refere ali à volta de Cristo, né? É simbolizado por essa linha aqui, né? Quando Jesus Cristo ele vai voltar com a sua igreja após o tempo ali da grande tribulação, né? Deixa eu dar uma pausazinha para me escrever ali, né? Então, capítulo 10, né? Ele se refere à volta de Cristo. Após os 7 anos da grande tribulação, Jesus Cristo vai voltar com a igreja e vai dar início, então, ao reino de 1000 anos, né? Capítulo 11, o capítulo 11, ele fala ali sobre as 2 testemunhas, né? Capítulo 11, ele se refere aqui esse tempo esses 3 anos e meio também, né? Ali no versículo 3, vem falando ali de um período de 1260 dias. 1260 dias são exatamente 3 anos e meio. É esse período aqui, né? Que se refere ali esses 1260 dias, é o tempo em que as 2 testemunhas estarão na terra. Essas 2 testemunhas ali, né, podemos afirmar categoricamente, pelo que a Bíblia diz, né, que é Moisés e Elias, né, se refere a Moisés e Elias, que descerá dos céus, né, e vai estar habitando ali em Jerusalém, mais especificamente no templo de Jerusalém, durante esses 1260 dias ou 3 anos e meio, né? Eles ficarão ali no templo, né? Até a volta de Cristo, né? Até vencer esse período de 7 anos. Então, o capítulo 11, né, descreve sobre as 2 testemunhas. E o capítulo 11 também ele fala da 7ª trombeta, né? A 7ª praga, a 7ª trombeta, que vai se cumprir aqui um pouquinho antes, né, da volta de Cristo. A 7ª trombeta ali, ela se cumpre ali um pouquinho antes da volta de Cristo, né? Então, agora o capítulo 12, ele já fica bem aqui, né? Capítulo 12, ele é paralelo ao capítulo 4. Capítulo 12 também, ele fala sobre o arrebatamento da igreja. Ele é a continuação do capítulo 3, né? Capítulo 3 aqui encerra o período da igreja. Capítulo 12 aqui também ele fala sobre o arrebatamento, né? Só que ele é paralelo ao capítulo 4, né? Capítulo 12 fala ali daquela luta de Satanás com Miguel e com os demais anjos, né? Quando Satanás e seus anjos serão expulsos dos céus, né? Satanás ele habita nos céus, as potestades, né? Que se refere lá em Efésios capítulo 6, né? Versículo 12, né?
ali fala daquelas potestades demoníacas que habitam o céu, quer dizer, que habitam o espaço. Então, no dia do arrebatamento, vai haver ali uma luta, né? E Satanás com seus anjos vão ser expulsos dos céus, expulsos dos ares, né? E eles vão descer e habitar na terra, né? Então aquela luta ali do capítulo 12, né, se refere a essa batalha. E ali diz também que Satanás, ele vai, né, o dragão, ele vai descer, e ele vai descer para a terra e passa então a perseguir a mulher, né? Ali no capítulo 12 fala de 1260 dias, que é esse mesmo período aqui, né? 1260 dias, que é os mesmos 3 anos e meio, né? O qual nós referimos aqui, né? Então, o capítulo 12, ele fala também sobre o arrebatamento. Capítulo 13, né? Vou colocar aqui por baixo. Capítulo 13 vem falando ali, né, da continuação, né? Aqui o capítulo 13 ele fala sobre esse período também de 3 anos e meio, quando Satanás vai estar governando sobre a terra, né? Lá nos versículos 4 e 5, né, fala ali que a besta ela vai fazer guerra contra os santos, vai vencer os santos, né? Então, nesse período aqui, uma grande multidão de pessoas serão salvas, o evangelho vai ser pregado em todo o mundo, em todo lugar, e uma grande multidão de pessoas serão salvas nesse tempo, né? E essas pessoas, elas vão ser, logo que elas recebem a salvação, que elas aceitam o Senhor Jesus como Salvador de suas vidas, então elas serão mortas, serão decapitadas, né? Serão degoladas, né? E então elas imediatamente serão mortas, né? Então, durante esse tempo aí, a besta, né, ou Satanás, vai fazer guerra contra os santos e vai vencer os santos, né? Então, será nesse período aqui de 3 anos e meio. O capítulo 14, ele já fica aqui no finalzinho. Capítulo 14 fica aqui também no finalzinho desse período de 3 anos e meio, né? O capítulo 14, ele é paralelo ao capítulo 7. Paralelo ao capítulo 7. No capítulo 14, ali nós vemos que fala ali sobre o cântico dos 144 mil. Lá no capítulo 7, nós vemos ali sobre a selagem dos 144 mil judeus, né? E no capítulo 7 fala do cântico dos 144 mil. Lá no capítulo 7 fala daquela multidão que foram salvas, que vieram da grande tribulação, né? Que ainda foram salvas. No capítulo 14 fala sobre a colheita, né? Essa colheita que se refere ali no capítulo 14, né? A ressurreição dos salvos, né, dos santos, daqueles que foram mortos aqui durante esse período de 3 anos e meio. Então aqui no capítulo 14 encerra a Era da Graça, né? Aqui esse outro período de 3 anos e meio, durante esses acontecimentos aqui, né, não haverá salvação na terra, né? O tempo da salvação se encerra aqui, né? Se encerra ali no finalzinho dos 3 anos e meio. Então, aqui nesse tempo, né, a colheita que se refere ali no capítulo 14 será a ressurreição
dos mortos, né? É bom a gente não confundir com a segunda ressurreição, que não se trata de segunda ressurreição, se trata da segunda parte da primeira ressurreição, né? A segunda ressurreição, ela já fica lá mais para frente, a ressurreição dos ímpios, que fala ali o livro de Apocalipse, né? Mas aqui é a segunda parte da primeira ressurreição, quando se encerra ali a era da graça, o tempo da graça, né? Depois o capítulo 15, ele já é o começo aqui, ele já fala aqui do começo, né? Dessa segunda parte aqui, né? Que também é de 1260 dias, né? Ou 3 anos e meio, né? Conforme nós vemos ali. Então, o capítulo 15 ali, né? Já vemos quando os 7 anjos estão preparados para derramar as 7 taças sobre a terra, né? Então, ali já entrando já na segunda parte ali desse tempo de 7 anos, né? Os segundos 3 anos e meio. O capítulo 16, ele fala sobre as 7 pragas, né? As 7 taças que serão derramadas sobre a terra. Capítulo 16, ele é paralelo ao capítulo 8, né? Capítulo 8 fala das trombetas, capítulo 16 fala das taças, né? Os acontecimentos são o mesmo. Os acontecimentos das trombetas e taças são os mesmos acontecimentos, né? Se cumprem ali no mesmo tempo, né? Quando toca a primeira trombeta, né? Derrama a primeira taça. Então é no mesmo tempo, não são 2 acontecimentos que se realizarão em tempos diferentes, são os mesmos acontecimentos. Então, capítulo 17, ele é paralelo o capítulo 16, perdão, ele é paralelo ao capítulo 8, né? O capítulo 17, ele fala sobre a igreja de Satanás, a grande meretriz. O capítulo 17, ele fala sobre a igreja de Satanás, né? Que se referindo a esse período aqui também, todo esse período aqui, quando a igreja de Cristo já não está mais na terra, já foi retirada da terra, e vai haver ali uma igreja, né, um povo que vai adorar a besta, a igreja de Satanás, né, quando a segunda besta faz com que todos adorem a primeira besta, que é o próprio Satanás, né? Então, o capítulo 17, ele se cumpre aqui durante todo esse período aqui de 3 anos e meio, né? Que é ali a segunda parte aqui da grande tribulação, né? E nesse tempo não haverá mais salvação. A era da graça se encerrou, né? Agora é somente juízo, agora é somente sofrimento, né? Que virá sobre aqueles que rejeitaram a salvação. Não tem mais oportunidade aqui de salvação. O capítulo 18, ele vem falando sobre a queda de Babilônia, né? A queda de Babilônia, ela acontece também aqui pouco antes da volta de Cristo, né? Talvez ali quando se cumpre a 7ª trombeta ou taça, né? Ou talvez um pouco antes ali, mas o capítulo 18 ali, ele se cumpre ali bem próximo à volta
de Cristo, né? Bem aqui no finalzinho dos 3 anos e meio, ou dos 7 anos, né? Então ali se cumpre ali quando Babilônia será destruída. O capítulo 19, ele fala sobre a volta de Cristo, né? Capítulo 19 lá, ele vai falar ali, né? Quando Cristo ele volta juntamente com todos os seus santos, né? Juntamente com um exército, ou seja, juntamente com a igreja, aquela igreja que foi arrebatada, né? Que viveu lá no céu durante esse tempo da grande tribulação, né? E então, ali no capítulo 19 fala sobre a volta de Cristo, quando ele volta para a terra, né? E a Bíblia diz que Jesus Cristo ele vai estabelecer o seu trono sobre o Monte Sião, né? Lá em Zacarias, no capítulo 14, lá fala bem detalhado ali sobre o tempo da volta de Cristo, né? Sobre a batalha do Armagedon, né? Nós vamos falar mais para frente. Então, o capítulo 19 também, ele fala ali a partir do versículo 11, né? Quando Cristo ele vai derrotar, né? Ali todos ali que se opuserem a ele, né? Falando ali sobre a grande batalha do Armagedon. Capítulo 20, ele já fala sobre o milênio, né? Capítulo 20 fala sobre o reinado de 1000 anos, né? Que se inicia ali com a volta de Cristo, quando Cristo, juntamente com a igreja, vai governar sobre esta terra durante um período de 1000 anos, né? E capítulos 21 e 22 já fala sobre a Nova Jerusalém, né? Final dos 1000 anos, a Bíblia diz que, lá no capítulo 21, né, vai nos dizer que a Nova Jerusalém ela vai descer do céu, né? Ela vai descer ali sobre o Monte Sião e então vai se unir, né? O céu e terra vão se unir, né? Então esse tempo aí, a partir dos 1000 anos, né? Segue-se então a eternidade afora, né? A Nova Jerusalém e a terra já totalmente restaurada, né? Reconstruída. Esse período de 1000 anos aqui vai ser o tempo em que Cristo vai restaurar a terra, né? Essa terra que foi toda destruída no tempo da grande tribulação. Então Cristo governa sobre a terra por 1000 anos com a igreja, e a terra então ela vai ser totalmente restaurada. No final dos 1000 anos, ela vai ser como era antes do pecado, né? Ela vai ser como Deus criou ela lá no início, lá em Gênesis capítulo 1, né? Antes de existir pecado, a terra era um paraíso. Então assim ela vai voltar a ser após os 1000 anos, né? E quando nós vamos para o livro de Daniel, né? Aproveitando aqui, eu quero também falar um pouquinho aqui sobre Daniel capítulo 12, que fala também sobre essas divisões aqui na grande tribulação, né? Essas divisões que irão ter aqui na grande tribulação. Então, Daniel, lá no capítulo 2, nós vemos 12, né? Perdão, capítulo 12, nós vemos ali que existem algumas diferenças, né? Nessa divisão de tempo, porque o Daniel ele está mais voltado para o povo judeu, enquanto que o livro de Apocalipse, né, está mais voltado para a igreja, né? Se aplica mais à igreja. Daniel se aplica mais aos judeus. Então, por isso existe aqui uma diferença no tempo aqui, né? Então, Daniel, no capítulo 12,
Nós vamos ler aqui, Daniel 12, no versículo 7, diz assim: Eu vi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Né? Então, aqui quando fala um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, aqui se refere a esses 3 anos e meio também. Né? Um tempo aqui significa um ano, né? Um tempo é um ano, 2 tempos, 2 anos e metade de um tempo, metade de um ano. Então, 3 anos e meio, né? É esse mesmo período aqui, né? De 3 anos e meio. Lá em Apocalipse 12 também, nós vamos ver, né, que fala também nessa mesma linguagem aqui, né? De um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, se referindo também a essa primeira parte aqui de 3 anos e meio, né? Mais adiante aqui no versículo 12 de Daniel 12, né? Aqui diz assim: bem-aventurado o que espera e chega versículo 11. Versículo 11 assim: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias, né? 1290 dias, esse período, né? Aqui, 1290 dias, referindo também à segunda parte ali, na segunda metade dos 7 anos aqui, de grande tribulação. Porém, esses 1290 dias, eles já têm início, né? Um pouco antes do encerramento desses 3 anos e meio, né? Porque esses 3 anos e meio, eles encerram aqui, né? E esses 1290 dias, eles vão começar 30 dias antes, né? Do encerramento desses 3 anos e meio aqui, né? Aqui nós vemos que fala de 1260 dias, né? Que é esse período, e esse período de 1290 dias, eles começam um pouco antes. Certamente, nessa diferença de 30 dias aqui, é o tempo que vai acontecer a selagem dos 144 mil judeus, né? Lá no capítulo 7 de Apocalipse, nós vemos que ali já fala na ordem certa, né? Fala sobre a selagem dos 144 mil judeus e depois fala ali daquela multidão que sobe para os céus, né? Então, a selagem dos 144 mil judeus, ela tem início aí um pouco antes do final ali desse período de 3 anos e meio, né? Por isso essa diferença aqui, né? Por isso essa diferença de 30 dias. E no versículo 12, aqui de Daniel 12, diz assim: bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias, né? Então aqui já fala de um período maior, um período de 1335 dias. Esses 1335 dias esse mesmo período aqui de 1290 dias, né? Porém, 45 dias a mais, né? Então, esses 1290 dias, que começam aqui no mesmo dia, mas eles se estendem até 45 dias após o arrebatamento da igreja. Por que esses 45 dias aqui após o arrebatamento da igreja? Lá no capítulo 16 de Apocalipse,
ali fala, dos reis, né? Ali fala dos 3 espíritos, né, que vão sair pela terra, né, e vão ao encontro de todos os reis das nações de toda a terra para ajuntar um povo para batalhar contra Cristo e a igreja, né? Então, eles vão formar ali um grande exército para batalhar contra Cristo, né? Lá em Jerusalém, contra Cristo e a igreja que voltou do céu. Então, esse tempo, né, de 45 dias vai ser o tempo necessário, né, para que aqueles espíritos, né, ou seja, Satanás, o falso profeta e a segunda besta, eles percorram o mundo ao encontro dos reis, né, para formar ali aquele exército, né? Lá em Apocalipse 19, nós vemos ali, a partir do versículo 11, né, quando Cristo vai destruir ali aquela multidão, né, com o sopro de sua boca, né? A batalha do Armagedon. Então, a batalha de Armagedon, ela acontece 45 dias depois do arrebatamento, né? Até pouco tempo eu pensava que essa batalha ela iria acontecer aqui no dia da volta, né? Quando Cristo voltasse com a igreja, já iria acontecer imediatamente essa batalha, né? Que a Bíblia chama de batalha do Armagedon. Mas não faz sentido a gente, né, Satanás e a besta e o falso profeta percorrerem todo o mundo, né, para formar um exército, para batalhar contra Cristo, se Cristo ainda não voltou, né? Então, não faz sentido. Então, eu creio, né, com convicção que quando Cristo voltar, então que terá início esse processo aí, né, de ajuntamento aí desse exército para batalhar contra Cristo e a sua igreja. Então eu creio que esses 45 dias, né, será o tempo necessário aí para que isso aconteça, né? Também nós vimos aqui que há mais um período aqui, né? Esse período aqui é o tempo, né, que antecede esses 1290 dias, que é o tempo em que Satanás, o anticristo, habitará no templo lá em Jerusalém. Daniel, lá no capítulo 8, versículo 14, né, fala que o anticristo ele vai tomar o templo, ele vai se assentar sobre o templo, né? E ali onde vai ser como um Deus, né? Parecer ali ser um Deus. Capítulo 8 de Daniel, no versículo 14, assim, vou ler aqui só o versículo 14, né? Que diz assim: ele me disse, até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado, né? Então você pode ler aí os versos, o capítulo 8 aí, né? A partir do versículo 12, né? Que fala aí sobre esse tempo. Então, aqui fala de 2300 tardes e manhãs, né? E depois o templo será purificado. Esses 2300 tardes e manhãs, né, se refere a 1150 dias, né, porque são 2300 tardes e manhãs, né, então isso aí a metade de 2300 são 1150, então isso é um período de 1150 dias. Esses 1150 dias, né, eles terão início um pouco depois do arrebatamento, né? E eles se encerram
aqui quando começa esse período de 1290 dias, né? Então eles vão começar aqui algum tempo aí, não, um pouco de tempo, aí 80 dias, né? 80 dias mais ou menos aí depois do arrebatamento da igreja. Aqui no tempo do arrebatamento, né, nós vemos que o anticristo ele vai fazer um concerto com o povo judeu, né? E então ali uns 80 dias depois ele vai entrar no templo, né, no terceiro templo, que aí já está construído, né, o povo judeu já vai estar ali oferecendo seus sacrifícios, né, usando o templo, prestando sacrifícios a Deus, né? E o anticristo, então, ele entra no templo, ele toma o templo, se assenta no templo como se fosse o próprio Deus, como está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, né? E então, quando encerra esse tempo aqui, né? Então tem início aqui a purificação, né? Porque os judeus, eles serão selados aqui nesse tempo, e daí para diante as duas testemunhas, Moisés e Elias, vão ocupar o tempo e, né, ali até a volta de Cristo, até o final do tempo da grande tribulação, né? Quando Satanás será então finalmente ali derrotado. Então é isso aí que eu queria passar para vocês, né? Espero que esse vídeo, né, essa palavra aí possa ter te ajudado, possa te ajudar aí no entendimento aí das profecias de Apocalipse, né, e Daniel. Que Deus te abençoe.